Olá, meus irmãos em Cristo, muito bom dia. Hoje, dia 21 de março, sábado. Peçamos hoje que o Espírito Santo de Deus abençoe a nossa vida e de nossos familiares. Hoje eu oro pelo aniversário da minha querida filha, que faz 16 anos. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoá-la e guardá-la e também protegê-la. Convido vocês aqui agora para fazermos uma oração ao Divino Espírito Santo antes do nosso Evangelho. Ó Divino Senhor, dai-me sabedoria para escolher o bem, força para vencer as dificuldades e luz para caminhar sempre na presença de Deus. Guiai-me, Espírito Santo, os meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes, para que minha vida seja sempre sinal da sua fé, amor e esperança. Ilumina, Senhor, toda a face da terra. Iluminai todas as casas. Iluminai as nossas famílias. Dai-nos discernimento, para que assim possamos caminhar nas suas pegadas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado, de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente, que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Examinando a realidade daquele tempo, percebemos que havia separação entre as pessoas em Israel, porque alguns reconheciam Jesus como Messias e outros o ignoravam pelo simples fato dele ser um nazareno. Os sábios doutores da Escritura que conheciam a lei eram os mais questionadores, pois se apegavam à letra, mas não tinham sensibilidade para acolher os mistérios de que Jesus viera revelar. O povo mais simples, como os guardas, era considerado maldito, pois não tinha acesso à lei, porém tinha o coração aberto para reconhecer a palavra que Jesus dizia às multidões. Por isto eram inquiridos pelos doutores. Assim eles se manifestavam: Ninguém jamais falou como este homem. O simples fato de terem tido uma experiência com Jesus abriu-lhes os olhos para que o acolherem como o enviado de Deus. Ainda hoje nós percebemos que as opiniões são emitidas na mesma proporção. Muitos de nós, e às vezes até os que são muito instruídos nas Escrituras, não entendemos a verdadeira missão de Jesus na nossa vida e só o acolhemos quando nos é conveniente. Em algumas circunstâncias, nós o aceitamos e obedecemos às suas ordens, porque necessitamos dos milagres que ele pôde realizar na nossa vida. Em outras ocasiões, portanto, não compreendemos qual a sua palavra, e quando nos manda fazer e agir contrariando o que a nossa natureza pensa. Assim como os mestres da lei, que conheciam as Escrituras, mas não aceitavam a Jesus, que veio tornar a lei uma regra de vida para a felicidade interior do homem.
nós também agimos. Estudamos as leis, conhecemos a história, porém, se não tivermos uma experiência pessoal com Jesus, um encontro com a Sua palavra que faz vida na nossa vida, nós nunca iremos aceitá-lo como nosso Salvador, caminho, verdade e vida. Não podemos conhecer Jesus somente pelos bens que recebemos dele, mas sim pela profundidade da nossa experiência com a Sua pessoa. Muitas vezes nos dividimos por causa de Jesus e nos apegamos às coisas que não têm importância, e por isso nos atrapalhamos e prejudicamos a vivência da regra de vida que é o amor de Deus e ao próximo como a nós mesmos. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.